boa noite. Bom, como vocês já perceberam, as coisas estão um pouco diferentes por aqui. É porque durante esse mês de outubro eu vou fazer alguns vídeos temáticos de Halloween. Vai ter vídeos sobre desenhos assustadores, vai ter vídeos sobre séries assustadoras, vai ter vídeo também sobre desenhos polêmicos de Halloween. E claro, vamos falar também sobre o filme proibido do Scooby-Doo. Um mês inteiro cheio de vídeos assustadores. Eu sou Andrei Bedeni e esse é o Mês do Medo. Bom, então vamos começar esse vídeo falando de um desenho muito especial, Coragem, o Cão Covarde. O desenho era tão cabuloso que eles conseguiam transformar até uma simples vaca em um bicho assustador. E o legal é que em cada episódio o Coragem recebia a visita de algum bicho estranho. Então às vezes eram fantasmas, às vezes eram alienígenas ou às vezes eram até demônios. Você com certeza vai lembrar do episódio do demônio do colchão. A Muriel tá com problemas para dormir e aí ela decide comprar um colchão novo. Só que esse colchão novo que ela comprou, ele vem amaldiçoado com algum tipo de espírito maligno. E aí a Muriel acaba sendo possuída pelo próprio demônio. Lembrando que esse episódio faz uma paródia com o filme O Exorcista, um dos maiores clássicos de terror do cinema, lançado em 1973, que conta a história de um padre que precisa exorcizar o demônio de uma criança. Inclusive, nesse episódio de Coragem, o Cão Covarde, tivemos muitas cenas que foram feitas para brincar com esse filme. Eles fizeram até essa cena nojenta, que a criança vomita no padre. Meu Deus! Agora, claro que os vilões é que acabavam sendo os bichos mais assustadores. Como não lembrar do episódio A Maldição do Rei Ramsés, um personagem que fez muitas crianças terem pesadelos. Devolva a pedra ou vai sofrer minha maldição. Mas Coragem, o Cão Covarde teve vários outros episódios que também eram muito assustadores. Episódios como A Máscara, que um personagem misterioso aparece do nada ali na fazenda usando uma máscara branca. Teve um episódio perfeito que o Coragem começa a ter pesadelos com um feto azul, um bicho bizarro. Esse episódio era muito perturbador. E teve também o episódio Coragem na Cidade Grande, que aparece aquela simpática menininha tocando violino. Agora, pra mim, o episódio mais bizarro de todos foi esse aqui. Foi a Casa do Descontentamento, que aparece uma cabeça de um fantasma flutuando. Esse fantasma aí se chama O Espírito da Colheita. Que criança que assiste isso e depois não tem pesadelos? Aliás, essa cabeça de fantasma aí me lembrava até do professor Tibúrcio, que tinha aquela cara toda branca. Ele parecia até um fantasma. E o pior é que eu não sei porquê, mas eu sempre confundia o professor Tibúrcio com o velho da Quaker. Eu sempre achava que ali nas caixas da Quaker era o professor Tibúrcio. São parecidos, não são? Não? Não? Agora, um dos desenhos mais legais e mais assustadores dos anos 90, Os Pesadelos de Ned. Pra mim, esse era um dos desenhos que eu mais tinha medo quando eu era criança. Não só pelas histórias, mas eu acho que toda a estética do desenho, a paleta de cores, tudo ali parece que era feito pra deixar o desenho com um clima muito mais assustador. Por exemplo, reparem nessa estética do primeiro episódio, quando o Ned sonha que tá virando um lobisomem.
Bom, pra quem nunca assistiu Os Pesadelos de Ned, a história era a seguinte. O Ned é uma criança que tem problemas no dia a dia e basicamente ele transformava esses problemas em pesadelos. Então, por exemplo, tem um episódio que o Ned precisa ir no dentista. Só que ele tem tanto medo de ir no dentista que ele começa a imaginar como que vai ser quando ele for no dentista. E com isso ele começa a ter pesadelos. Tem um outro episódio que o pai do Ned dá uma bronca nele porque ele anda muito ruim da memória, ele anda esquecendo muitas coisas. E aí o Ned fica tão incomodado com a bronca que ele levou do pai dele, que ele sonha que ele esqueceu de vestir a roupa antes de sair de casa. E aí ele percebe que ele acabou indo pelado pra escola. Nossa, meu sonho era ir pelado pra escola. Meu Deus! Pesadelos de Ned tem vários episódios com momentos assustadores, mas tiveram 2 episódios em especial que vale a pena a gente lembrar. No episódio A Casa das Bonecas, o Ned, sem querer, ele acaba quebrando uma boneca das suas primas. E aí ele fica com tanto peso na consciência, e quando ele vai dormir, ele sonha que ele virou uma boneca. E agora as suas primas querem vingança. E aí temos uma das cenas mais assustadoras da série. Tem um outro episódio que acontece em um cemitério, e é bizarro porque nada nesse episódio faz sentido. O Ned sonha que foi parar em um cemitério onde ele é perseguido por uma noiva zumbi. O Ned tenta fugir dessa noiva zumbi e aí os mortos começam a sair dos túmulos e começam a perseguir o Ned. Ele tenta fugir, mas quando ele chega em casa, ele descobre que na verdade os mortos fizeram uma festa surpresa para ele, que era a sua festa de casamento. E nisso ele também acaba virando um zumbi. O próximo desenho que eu quero falar é O Pequeno Vampiro. Pensa num desenho que era assustador. A começar pelo estilo da animação, né? O Pequeno Vampiro era muito diferente da maioria dos desenhos que a gente assistia. Ele usava efeitos de displacement com muitas rachuras e geralmente cenas com pouca iluminação. Esses detalhes, esse estilo de animação ajudavam a dar ao desenho do Pequeno Vampiro esse ar mais sombrio e que deixava tudo muito mais assustador. Como eu acho que quase ninguém conhece esse desenho, então eu vou fazer um rápido resumo de como que era a história. Bom, resumindo, o Pequeno Vampiro contava as aventuras de Michael, uma criança humana que tinha como seu melhor amigo um vampiro. E todas as noites o Michael ia até o castelo visitar o seu melhor amigo, o vampiro, e aqui é que começavam as confusões, porque nesse castelo moravam também muitos monstros, moravam também muitos fantasmas e várias outras criaturas bem assustadoras. Mas talvez o personagem mais assustador de todos tenha sido o Capitão. Ele era tipo uma caveira amarela que tinha esses olhos vermelhos. E uma coisa que eu acho que é importante de eu falar é que esse desenho ele causou muita polêmica em vários países, como por exemplo nos Estados Unidos e em vários países da Europa, justamente por ele ter esse clima mais pesado para crianças assistirem, como no episódio Sopa de Marguerite, que tem essa cena que os mortos levantam das sepulturas e caminham para invadir o castelo do vampirinho. Inclusive diz a lenda que alguns episódios foram até proibidos de passar na TV, como foi o caso do quarto episódio chamado O Demônio de Azazel. Quando o Michael, o vampirinho e o Fantomar, eles fazem tipo um ritual satânico para invocar o demônio. É sinistro. Qui êtes-vous pour oser donner des ordres, démon Azazel? Et você, Satanás? E uma produção da Cartoon Network que tinha várias cenas assustadoras e perturbadoras. Era As Trapalhadas de Flapjack. Eu poderia falar de vários episódios de Flapjack, mas eu separei 2 episódios que pra mim eram os episódios que assim me davam mais agonia de assistir. No episódio Ri Antiácido tem essa cena aqui, onde o Flapjack parece que ele tá conversando com um velhinho muito bondoso, um velhinho que parece muito gentil. Ele até parece o Papai Noel com essas bochechas rosadas. E aí a gente vê que o Flapjack tá ali, né? Todo feliz, todo alegre. Quando, de repente, o velhinho se transforma no capeta. E o cabelo do Flapjack fica cheio de insetos. Essa cena do cabelo dele ficando cheio de bichos, de insetos, me dava muita agonia, porque eu começava a imaginar que eu tinha um monte de bicho na minha cabeça, né? Estragando o meu lindo cabelo.
Um pente especial para você. Vai precisar para tirar insetos do seu cabelo. Outra cena bem perturbadora aconteceu no episódio Quem Deixou os Gatos Fugirem. O Flapjack leva o Capitão Falange para uma casa cheia de gatos. Só que quando eles chegam lá, o Capitão Falange sai correndo depois que ele vê um gato sem os olhos e com a boca cheia de dentes afiados. E como a gente tá falando de desenhos assustadores, eu não podia deixar de falar de um desenho, uma série, eu sei lá, esse negócio aí. O aracnídeo. Pensa num bicho feio, minha nossa. Se você não entendeu o que é isso aí, esse bicho aí é uma aranha. Ou pelo menos era pra parecer uma aranha, né? O aracnídeo tem essa pele toda branca, né? Ele parece até um fantasma. Por que será que os desenhos gostam tanto de personagens com rosto branco? Aliás, será que o aracnídeo é parente do espírito da colheita? Ou será que ele é parente do professor Tibúrcio? Então, eu não sei se você lembra, mais um tempo atrás, esse desenho do aracnídeo virou até meme aqui no Brasil. Tudo porque algumas pessoas começaram a brincar no Twitter, dizendo que a atriz Cleo Pires e o aracnídeo, eles eram muito parecidos. E olhando assim, fica até difícil saber quem é quem, né? E sabe o que é mais bizarro nessa história toda? É que na série o aracnídeo se casa com a Dona Espindela, essa aranha aí bizarra que parece até o próprio capeta. Fala sério, que casal mais lindo, né? Vai dizer que você não shippava esses dois juntos. E pra fechar o nosso vídeo de hoje, vamos falar de JJ o Jatinho. Meu Deus! Eu não sei se você já assistiu essa série, mas o JJ, ele era tipo um avião que tinha um rosto humano. Só que como esse programa ele era uma produção de baixo orçamento, a animação dessa série era de baixa qualidade. E o resultado era essa coisa aí estranha que vocês estão vendo. Eu sei que parece nada a ver eu estar falando de JJ o Jatinho nesse vídeo, mas calma. É porque ele tinha algumas cenas que eram muito perturbadoras. Tinham cenas que os aviões conversavam com os seres humanos e o resultado disso era muito bizarro. A gente ficava vendo uma pessoa pequenininha falando com um avião que tinha um rosto humano gigante. E só pra explicar por que eu tô falando de JJ o Jatinho nesse vídeo, é porque assim, umas semanas atrás eu pedi que vocês me dessem dicas lá no meu Instagram de desenhos e séries que vocês assistiam quando era criança e que vocês tinham muito medo. E muitas pessoas me mandaram mensagem dizendo que tinham medo de JJ o Jatinho. Aliás, existem vários memes na internet brincando com isso, como esse aqui. Do que você tem medo? Não gosto de falar disso. Por quê? Você não entenderia. Ah, eu entendo. Eu entendo. Bom, é lógico que não vai dar pra falar de todos os desenhos assustadores nesse vídeo. Por exemplo, muita gente pediu que eu comentasse sobre historietas assombradas para crianças mal criadas. Só que assim, na minha opinião, Historietas Assombradas, que inclusive é um desenho brasileiro muito legal, muito bem produzido, na minha opinião, ele não chega a ser um desenho assustador. Por mais que ele tenha essa temática de monstros e mistérios, pra mim, Historietas Assombradas é um desenho muito mais divertido do que assustador. Por isso que eu não consigo considerar que ele era um desenho assustador. Agora, se eu esqueci de falar de algum outro desenho que você assistia quando era criança que te dava muito medo, comenta aqui embaixo pra quem sabe ano que vem eu fazer uma continuação desse vídeo. Lembrando que esse é o começo do mês do medo, então nos próximos dias teremos vários vídeos de assuntos assustadores aqui no canal. Eu sou Andrei Bedeni e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!